Pois é, pessoal, o prazo para entregar a declaração do imposto de renda deste ano vai até 31 de maio, né? Quem entrega a declaração antes, lógico, tem mais chance de receber a restituição primeiro. Aquela história toda que a gente já sabe, né? Esse ano tem algumas novidades ainda na declaração, enfim. Mas para conversar com a gente, para tirar a sua dúvida, você que está aí acompanhando a gente, será que eu preciso declarar? Será que não? O que eu preciso fazer? Onde que posso estar um erro? Enfim, não sei qual que é a sua dúvida. Manda pra gente, que quem nos ajuda aqui nessa tarde na Itatiaia é o delegado da Receita Federal aqui em Belo Horizonte, Flávio Abreu. Já cumprimentava o Flávio no bloco anterior, até pra gente dar início a esse papo. Flávio, vamos começar do começo, pode ser? Claro. Quem precisa declarar esse ano? Bom, declaração de rendimento. Então a gente está falando de rendimento de pessoa física recebidas ao longo de 2022. Rendimentos do trabalho, aluguéis, demais rendimentos recebidos de pessoas físicas. Superou 28.559, é obrigado a declarar. Também quando reúne o conjunto de patrimônio existente em 31/12, superior a 300 mil, também é obrigado a declarar, dentre outras hipóteses. Pois é, aí tem uma pergunta aqui da Maria que ela mandou pra gente. Para quem só ganha, ou melhor, eu preciso declarar o que eu ganho só de forma contratada na carteira, ou eu tenho alguma coisinha ali e tal, faço um bico ali, eu preciso declarar isso também? Como é que funciona isso para a Receita, Flávio? Como já disse aí, né? Pessoa que é assalariada, a fonte pagadora já prestou informação para a Receita. Então vamos falar assim, já está no computador lá da Receita. O que mais que eu preciso declarar? Qualquer rendimento do trabalho. Então, se a pessoa fez um bico, né, vamos falar assim, né, prestou um serviço para uma pessoa física, essa informação não está no banco de dados da Receita. Ela precisa declarar esse rendimento, porque esse, inclusive, serve para cobrir variação patrimonial sua ao longo do ano. Bacana. Tem pergunta em áudio também. Manda aí, Peixe, para a gente ouvir. Antônio Marcos Nunes Rodrigues, minha idade 34 anos. A minha dúvida seria se as pessoas que foram inclusas, né, a partir desse ano, já tem que declarar nesse ano agora ou seria no próximo ano? Não, caro ouvinte, a gente está falando da declaração do exercício 2023, ano calendário 2022. Então a gente está falando de prestar contas em relação aos rendimentos auferidos ao longo de 2022. Então, tem uma pergunta aqui também do ouvinte, que eu acho que é mais ou menos essa. Ele falou, eu comecei num trabalho agora em 2023, acho que vou cair na faixa de imposto de renda. Eu ainda não preciso declarar, só o ano que vem. A pergunta Perfeitamente. É isso, né? Isso. Sem muito estresse, então. Você tem que pensar que o ano que vem, você vai declarar do ano que passou, né? Na hora que consolida o ano, que você faz essa declaração. E aí tem um outro ouvinte perguntando aqui, ainda existe a declaração de isento? Não, ela acabou em 2008. Desde essa época não há mais que falar em declaração de isento. Ou a pessoa é obrigada a declarar ou não precisa declarar. O que era a declaração de isento, para todo mundo ficar na mesma página? Era uma forma da pessoa falar para a Receita, eu preciso manter meu CPF, né? Mas isso não mais é uma realidade. Era até ao contrário, que fazia para o CPF não ser cancelado. Isso, mas hoje o CPF tornou-se um documento, vamos falar, único, né? Inclusive hoje, quando o Estado faz a identidade, ele já coloca o CPF lá no documento de identidade. Os cartórios já colocam o CPF no documento de identidade. Ele passou a ser um documento, vamos falar, para comprar remédio na farmácia e tudo mais. Entendi. Eu lembro que tinha uma época que a gente fazia isso nos Correios, né? Você fazia um prentinho, lembra disso, né, Patrícia? A gente tá ficando velho, hein, Patrícia? Olha aqui, Flávio, tem mais uma pergunta aqui. Todas as empresas que contratam com carteira assinada recolhem esse imposto de renda na fonte? Como é que isso funciona? Não, o imposto de renda retido da fonte. O que faz com que a empresa faça a retenção é aquele limite mensal. Se chegou àquele limite mensal, de acordo com a faixa de tributação, a empresa retém, repassa esse valor para a Receita e apresenta uma declaração à Receita chamada DIF, Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte. Muitos funcionários não alcançam esse valor, mas a informação do salário está no banco de dados da Receita. O que ocorre? Às vezes a pessoa tem 2 empregos, nenhum deles está na faixa de pagar imposto, ou de ter imposto retido na fonte. Mas a Receita já sabe, a pessoa precisa declarar esses rendimentos se no conjunto do ano ultrapassou 28.559. Entendi. O César mandou aqui pra gente, a pergunta dele é interessante, as pessoas já começam a ficar com medo. Vocês têm um certo medo da Receita, né? Com certeza. Você já olha assim. Aí ele perguntou aqui, meu nome é César. Eu enviei minha declaração há 13 dias. Aí eu entro lá no aplicativo e fala que está processando. Está processando ainda, acontecendo alguma coisa ou não? Não, normalmente com 2 dias, se há alguma pendência, repito, em relação aos dados que já constam no banco de dados da Receita. E até interessante, aproveitando essa pergunta, entregue a sua declaração e pesquise o status da sua declaração. Em 2 dias, já fez o batimento do banco de dados da Receita.
Se há alguma divergência, a Receita já avisa o contribuinte. Já avisa, conserte. Verifique e já conserte. Faça a declaração retificadora. Tá vendo? Não precisa ficar com tanto medo da Receita. Ela até fala, conserte, dá uma oportunidade, né? Exatamente. Isso acontece de forma muito recorrente, né, Flávio? Não, isso a Receita já há algum tempo, e principalmente do último ano, a diretriz da Receita a nível Brasil, conformidade, seja para pessoa física ou jurídica. Então a Receita fala, tá aqui, conserta. Conserta que a Receita não quer autuar ninguém. Tá aqui, apresentou a divergência, a Receita já está falando, tem divergência, tá? Quer dizer que pode não ocorrer outras? Não. Quer dizer que em relação aos dados que a Receita tem no banco de dados daquele momento, já apresenta divergência. Então, por exemplo, assim, se a pessoa falou que gastou com plano de saúde qualquer, tá? Gastou 10 mil. Mas se a DEMED, Declaração de Serviços Médicos, dessa fonte pagadora, falou que é 8, então tem uma divergência. Então a pessoa, se ela conferir a 8 mesmo, o que ela tem que fazer? Retifica que ela vai sair dessa pendência e a declaração dela vai estar processada porque ela ainda não está. Se está com direito à restituição, ainda não está em fila de espera. A Alan perguntou aqui, ó, trabalhei num lugar só, teve imposto retido na fonte. Mesmo assim, agora que eu estou fazendo a minha declaração, vou ter que pagar imposto. Por quê? Olha, de duas uma, ou a empresa não aplicou a tabela devida, ou ele passou a ter duas fontes de renda, alguma coisa. Porque, em regra, se a empresa faz a retenção, nunca dá imposto a pagar. Na declaração, no caso de uma única fonte de renda. De uma única fonte de renda, nunca dá. Não. É difícil dar, né? Então tem talvez pedir a ajuda de um contador, não sei, para tentar entender isso melhor aí, qual que foi o problema, né? Tem mais pergunta aí, Peixe? Manda pra gente ouvir. Meu nome é Teimara Ferreira Vieira, eu tenho 32 anos. Olha, a minha dúvida é a partir de qual valor que a pessoa passa a ter que declarar imposto de renda. É aquela que a gente já falou, né? Repete aí. Flávio. Somatório dos rendimentos tributáveis ao longo do ano superior a 28.559. Aproveitando, vamos acrescentar aqui um detalhe. Se a pessoa tem dependente, tá? Ela pode incluir qualquer dependente dentro dos limites. Por exemplo, um filho, 21 anos, ou cursando universidade, ou ensino técnico até 24 anos. Pode incluir? Pode. Mas caso esse filho obtenha renda, tem que trazer o rendimento dele, porque equivale a uma declaração em conjunto. Então, soma as duas, para fim, inclusive, de verificar o limite de 28.559. Ô, Flávio, me tira uma dúvida aqui. Hoje as coisas estão muito digitais, né? E a Receita tem dado de todo mundo, tá ali tudo cruzado, né? É saque, depósito, nota que foi emitida para lá, nota que foi emitida para cá. Vou dar um exemplo aqui. O doutor Guilherme tá aqui comigo. Sei lá, vou lá, faço uma consulta com o doutor, ele emite uma nota no valor ali que você consegue deduzir, inclusive, né? Gastos com saúde. Eu vou e coloco a minha nota ali no meu imposto de renda. E ele não fez isso. A Receita consegue pegar esse erro aí? Ora, é uma hipótese da sua declaração ficar retida em malha, porque ele deveria declarar, né? Ele normalmente faz o chamado carnê-leão, já que é rendimento recebido de pessoa física, e a Receita já tem esse dado. Quer dizer que se ele não declarar, você não pode deduzir? Não, você pode. Só que nesse caso, muitas vezes, vai ter que esperar a Receita, esperar o tempo dele apresentar, para depois a Receita te falar, traz o comprovante para que eu possa aceitar essa dedução. Porque a Receita entende que pode ter sido uma fraude minha, por exemplo. É mais ou menos por aí. Há uma inconsistência. A gente evita falar fraude. Há uma inconsistência em relação a dados que deveriam bater no banco de dados. Aquilo que a gente chama de malha. Eu tenho uma malha é cruzamento de dados. Malha, gente, não tem que ter medo. É cruzamento de dados. Se você está certo, Para ver se as informações estão ok. Diga, Patrícia. Ainda mais que a malha é fina, né? É bem fina. Gente, quem não deve, não tem. É isso. Eu tenho uma dúvida que eu acho que é uma dúvida que vai ajudar muitos ouvintes e seguidores também, internautas. Doutor, pensão alimentícia sempre foi o gargalo de quem recebe e de quem paga. Hoje, aí ó, já gritou ali, nossa senhora, pensão alimentícia, como é que tá na lei agora? O que está previsto? Quem tem que declarar? Teve uma decisão recente do Supremo, inclusive retroativa, que deu um tratamento diferenciado para a pensão alimentícia, que ela passa a ser taxada como isento em quem recebe. Mas isso aí é algo que depois vocês consultam na página da Receita, que tem toda a orientação específica sobre esse tema. Tá tudo mastigado. Eu tenho uma dúvida também, João. Mano. Uma dúvida curiosa. Por que essa associação entre imposto de renda e leão?
Por que Carnê-Leão? Eu tendo pacientes com fobia de Receita Federal. Eles travam, eles têm palpitação, eles entram em crise. Por que associar com leão, gente? Tá assustando todo mundo. Tem uma explicação? A gente vai aproveitar essa pergunta sua para sugerir que se mude o nome do carneiro. Isso aí tem a ver, regra, com aqueles rendimentos que cabe a gente fazer as contas e antecipar como se fosse uma retenção na fonte. É o carnegatinho, gente. Vamos mudar, vamos sugerir. Carnegatinho. Não, mas não é para ter medo, não, porque isso a legislação impõe a gente. Por exemplo, você tem aluguel, por exemplo, ou médico, né, qualquer rendimento de pessoa física, né? A gente tem que fazer a conta mensal e fazer o recolhimento antecipado. Quando chega ao final do ano, inclusive esse rendimento, para quem, aproveitando esse bate-papo nosso aqui agora, tá? Declaração pré-preenchida, ela importa todos os dados da declaração, inclusive o Carnê-Leão. Então fica muito fácil a nossa declaração, tá? Eu estou estendendo um pouquinho aqui. Não, sem problema. Para incentivar, usem a declaração pré-preenchida. Aqueles dados que você declarou no ano que vem, é recuperado todos e mais aqueles que ingressaram no sistema da Receita. Então quando a pessoa usa a pré-preenchida, você evita de cometer um erro de digitação, por exemplo. Já tem aqueles dados todos prontinhos, você só deve conferir. É isso mesmo? E acrescentar aqueles dados que não estão no banco de dados da Receita. Por exemplo, o bico que você fez, uma pessoa física não está lá. Aí você acrescenta aquele valor, por exemplo. Pois é, gente, é isso. As dúvidas são muitas, né, em torno desse assunto. Enfim, a gente está conversando sempre que possível com o pessoal da Receita Federal para entender mesmo, tirar as dúvidas. É um assunto que vem uma vez por ano, nem todo mundo tem tanta familiaridade assim com o assunto. É muito legal quando a gente recebe alguém que consegue tirar essas dúvidas e encaminhando, assim, mostrando para as pessoas. E, ó, além disso tudo, tem um serviço nessa história aqui, é lembrar você que você tem que declarar. Não deixa para a última hora, não, cara pálida. Lá na última hora o site vai travar, porque aquele monte de gente tentando fazer ao mesmo tempo, vai dar confusão, você vai ficar na fila, vai ficar estressado. Pega o fim de semana aí, tem um feriadão, junta os documentos, faz o negócio. Ao dia 30 de maio, Joe. É tudo mais fácil. Já fez a sua, Joe? Não. Já fez, doutor? Ainda não. Mas eu sou o único da mesa que você já fez, né? Ah, tá, então. Eu e o Flávio já fizemos aqui na história. Olha, pessoal, a gente recebeu aqui no Chamada Geral de hoje o delegado da Receita Federal aqui em Belo Horizonte, Flávio Abreu, que nos ajudou, tirou um pouco das nossas dúvidas em relação ao imposto de renda. Flávio, obrigado pela visita mais uma vez e volte sempre. A Receita Federal está à disposição de todos.